A pesquisadora Suzel Lopes, da Unesp de Bauru, fala sobre o projeto Dançando no Escuro. Ela, em conjunto com alunos do curso de Educação Física, desenvolve atividades rítmicas e expressivas, voltadas à inclusão das pessoas com deficiência, trazendo melhor qualidade de vida para os participantes. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como puderam ver na abertura do programa, o assunto é dança inclusiva. Ao nosso lado está a pesquisadora Suzel Lopes, da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, Suzel. Prazer em recebê-la aqui também. O que consiste a sua pesquisa? A pesquisa é no desenvolvimento de um método que atenda várias deficiências e que essas pessoas consigam fazer uma coreografia, jogos lúdicos, jogos rítmicos, para trazer benefícios para essas pessoas. Como é que surgiu a ideia dessa pesquisa com dança inclusiva? Eu, desde pequena, eu sempre fiz dança, eu achava muito interessante isso e quando eu me formei na fisioterapia, eu não conseguia utilizar algo mais lúdico e movimentos mais amplos no tratamento. Então eu procurei uma segunda formação e me baseei nisso, numa reabilitação, mas de uma reabilitação lúdica e onde a pessoa consiga aproveitar muito mais com os benefícios sociais que isso pode trazer, a interação e a própria brincadeira que a gente cria na atividade que faz a pessoa se sentir muito bem fisicamente. Quem está nos vendo, qual é a sua formação? Você falou em formação, você é formada em fisioterapia e o que mais? Eu tenho a minha primeira formação na fisioterapia, acabei de me formar no bacharel em Educação Física, estou cumprindo a licenciatura em Educação Física e estou no mestrado no campus de Rio Claro, em Desenvolvimento Humano e Tecnologia. O pessoal deve estar em casa perguntando o que é essa tal de dança inclusiva. Conta pra gente. A dança inclusiva é uma forma onde a gente consegue englobar todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência na atividade. Aqui no nosso grupo a gente tem pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, deficiências associadas, onde a pessoa tem mais de uma deficiência. Se a pessoa quiser vir participar da aula, não tem deficiência, não tem baixa mobilidade, ela também pode fazer. A inclusão significa que todos que têm interesse podem participar e o único pré-requisito é ter interesse. A sua orientadora, quer dizer, o professor Rubens é o seu orientador aqui no campus de Bauru e você tem uma co-orientadora. Isso. Que é a professora Andressa. Isso. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? Roda o depoimento da professora Andressa. A dança inclusiva, para as pessoas com deficiência, é um espaço de possibilidades, das potencialidades dessas pessoas, porque muitas vezes elas são reconhecidas ou tidas como pessoas incapazes de produzir conhecimento, de se expressar, e aqui a gente entende essas pessoas como nós, e como elas são portadoras de conhecimentos, de saberes, de sensações e emoções. Então, o espaço do projeto Dança Inclusiva é para essas pessoas terem um pouco mais de autonomia e um espaço de prática de experiências corporais. As políticas públicas e as políticas da universidade e da cidade como um todo, né, aqui da cidade de Bauru, é muito pobre nesse sentido de ofertar espaços para esses diferentes públicos, inclusive para as pessoas com deficiência. Então, a gente teve como objetivo poder disponibilizar esse lugar de experiência. Então, a gente tem a universidade, o Departamento de Educação Física, como um espaço de ofertar para a comunidade muitas vezes marginalizada, que não são atendidas nas suas necessidades básicas, porque para mim a educação corporal, o lazer são necessidades básicas de formação do ser humano. E aí a gente pensa como que a universidade, como que a educação física, como a educação corporal e a dança, né, como um conhecimento que foi escolhido para
para estar sendo atendido nesse espaço, como que eles podem contribuir para essa autonomia, para essa qualidade de vida, para essa experiência corporal que traz uma possibilidade maior de você poder transitar pela cidade, caminhar de forma segura, se relacionar com as pessoas. Então, é um espaço de multiplicidade onde essas potencialidades são valorizadas. O campo da educação física adaptada ganhou aqui no Brasil uma ascensão, vamos dizer assim, no que diz respeito a estudo e pesquisa, né, nos últimos anos, assim, a partir da década de 80, 90, né, veio numa ascensão. Alguns estudos dizem que nós estamos um pouco atrasados nesse sentido, porque em outros países essas discussões, esses estudos e pesquisas estão mais avançados. Mas eu acredito que nesse momento a gente tem que comemorar o avanço que a área da educação física adaptada e inclusiva teve no Brasil. E tem muitos eventos científicos, muitos eventos acadêmicos, projetos sendo desenvolvidos nessa área. Então a gente tem que comemorar. Eu acho que é muito mais uma perspectiva de, né, comemorar e buscar fazer com que isso continue crescendo, né, e ao invés de pensar que nós estamos atrasados. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que a gente tem que comemorar o que a gente tem conquistado, que não é pouca coisa. O Brasil é considerado um dos melhores países no que diz respeito à política de inclusão. Parabéns pelo depoimento da professora Andressa, que luta também com muito afinco para esse projeto ganhar terreno, né, Susan? Sim, ela é uma das participantes ativas. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. É susan.terapia@gmail.com. Para você rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um rápido intervalo e a gente volta na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o assunto do programa desta semana é dança inclusiva. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora Susan Lopes, da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Susan, fala pra gente dos benefícios desse projeto. Bom, a dança já tem alguns benefícios conhecidos, como benefício na flexibilidade, né, ou benefício de músculo, onde a gente vai trabalhar musculatura, e tem vários outros benefícios que às vezes a população não conhece. A interação do grupo traz benefício social para as pessoas, a própria atividade que a pessoa vai rir, vai brincar, então traz benefícios emocionais, e a interação do grupo acaba que as pessoas encontram força ali dentro. Então desenvolvem amizades, às vezes desenvolvem um relacionamento, e isso é muito do que a dança consegue proporcionar, esse trabalho emocional da pessoa. Então não é só o físico, mas a gente consegue trabalhar também muito a cabeça. Por isso trazer um grupo tão amplo assim. E você não está sozinha nesse projeto, você tem a colaboração. Não. De quem que você tem a colaboração? É basicamente impossível dar uma aula para um grupo assim sozinha. Então a gente precisa da ajuda dos monitores, que aqui, por exemplo, a gente teve auxílio da Suelen e da Beatriz. Vamos ver o que elas têm a dizer? Roda o VT das duas. Então, eu estou aqui desde 2016, desde o início, desde o comecinho. O ano passado e retrasado a gente trabalhou com pessoas com deficiência visual. Então, a gente viu nesse todo tempo muita evolução, não só na parte social, porque muitos deles vieram extremamente tímidos, não confiavam na gente, tinham muito receio de conversar, de falar com a gente, como também na parte motora, física, psicológica, social.
E né, nessa temporada que eu passei com eles, eu fui aprendendo muito sobre a história deles e vendo a evolução assim nitidamente, dos primeiros dias para os últimos. Tanto que no palco eles se soltaram, eles adoraram estar no palco, eles confiavam muito na gente, assim, tudo. Eles contaram coisas da vida deles que nunca tinham contado para ninguém. Benefícios motores, como tinha pessoas que chegavam, elas andavam de uma forma, elas tinham a autoestima delas estava tão embaixo que elas andavam toda retraída, e a gente ensinou eles a se amarem, a acharem que eles são incríveis, porque eles são incríveis. Porque muitas vezes as pessoas colocam isso para eles que eles não são capazes, e eles acabaram acreditando nisso. E a gente toda a aula passava ensinando-os de novo que eles devem sim acreditar neles mesmos, que eles são capazes sim, e a gente reforçava isso a cada aula. E isso foi visível o benefício, a mudança do começo ao fim de todos eles. Todos eles tiveram um benefício, seja ele motor, social, psicológico ou todos. O benefício meu em participar do projeto foi ter pela primeira vez o contato com essas pessoas. Eu queria muito trabalhar com pessoas com deficiência, mas eu ainda não tinha tido contato. Então, você ter esse primeiro contato com o projeto foi muito bacana, porque eu fui aprendendo a trabalhar com eles, assim como eles aprendiam com a gente. E também eles foram... algumas experiências deles fizeram com que eu montasse meu projeto de pesquisa do mestrado. Então, as experiências que eles passaram para mim, principalmente as mulheres, passaram para mim, experiências pessoais, me fizeram pensar no meu projeto, minha tese de mestrado, que ainda está sendo executada. Mas, gente, foi maravilhoso ter contato com essas pessoas. São pessoas incríveis, independente de qualquer deficiência. São pessoas, e são pessoas maravilhosas, que mudaram a minha vida, o meu jeito de lidar com outras pessoas. E além do benefício pessoal, teve benefício acadêmico com o meu projeto de mestrado. Comecei esse ano, no começo do semestre. As minhas primeiras impressões é que é tudo muito diferente. Eu sou bailarina, eu danço desde sempre, e acaba sendo completamente diferente de toda a minha formação, de tudo que eu já vivi. E isso me completa muito como profissional, porque é uma área que não é tão trabalhada assim quanto a gente imagina. E eu acho que precisa de gente nesse campo, principalmente na área da dança. O que eu espero que o projeto traga para minha formação, tanto profissional quanto pessoal, é que acredito que todo mundo tem que aprender a se colocar no lugar de outras pessoas, em outras situações que não são as nossas. Então, num projeto desse, a gente enxerga de tudo, a gente conhece todo tipo de pessoa, e isso é importante para a própria formação do ser humano. Eu acho que todo mundo precisa dessa sororidade, de todo mundo se ajudar e todo mundo se entender. Parabéns pelo depoimento das colegas, né? Quer dizer, são monitoras, além de estarem pesquisando, estão aprendendo também e descobrindo novas atividades relacionadas à dança inclusiva. Esse projeto ele foi ampliado? Conta pra gente. Bom, na primeira versão do projeto, a gente estava começando a engatinhar. Então, nós fizemos um grupo pequeno e com deficientes visuais. Mas o grupo que veio para a gente, ele já veio com pessoas que tinham deficiências associadas. E na proposta para a pesquisa do mestrado, a gente pensou em ampliar um pouquinho mais, além de ter um grupo maior, para também poder atender um maior número de pessoas. Então, agora a gente está trabalhando com a dança inclusiva, onde a gente recebe pessoas com qualquer tipo de deficiência, transtorno emocional, algum distúrbio de aprendizagem, baixa mobilidade, e até quem não tem nenhuma deficiência pode participar, é bem-vindo. Como é que você desenvolveu a técnica para aplicar a esses participantes?
O método que a gente desenvolveu, ele é basicamente voltado para atividades e jogos. Então, nós fazemos jogos e brincadeiras com música e depois a gente usa algumas músicas que eles gostaram mais, algumas técnicas que eles gostaram mais, a gente vai deixando salvo para a gente ir montando uma coreografia. Então, durante as aulas, a gente vai fazendo pequenas coreografias simples e depois, no final do projeto, a gente une tudo isso e monta uma coreografia, que foi como aconteceu com o Dançando no Escuro, a primeira versão com os deficientes visuais, e agora que eu estou chamando Dançando no Escuro Inclusão, que a gente vai ampliar isso e tentar montar uma coreografia da mesma forma, usando jogos lúdicos e rítmicos para fazer a dança. Nós estamos chegando ao final deste bloco, vamos continuar falando sobre esse projeto. Parece que você está elaborando um protocolo de avaliação também, né? Isso. Mas você vai responder isso no bloco seguinte. É um instante só, nós voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto do programa desta semana é dança inclusiva. Ao nosso lado está a pesquisadora Suzel Lopes, da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Como é que você elabora essas aulas aí, esses exercícios? Porque para uma pessoa é um determinado exercício e para outra não pode ser o mesmo. Como é que você chega a essa conclusão? Sempre pensando na população. Eu estou conhecendo o grupo que começou esse ano, eu já sei das dificuldades de alguns deles e sei das habilidades deles também. Então, a hora que eu sento para fazer o planejamento de aula, eu penso, olha, eu gostaria de fazer essa atividade e eu já penso numa atividade que a gente já fez antes ou de algum autor já pré-publicado e eu penso na minha cabeça, será que dá para fazer? Muitas vezes eu venho aqui para a sala de dança para tentar reproduzir aqui, pensando naquele grupo. Se eu vejo que a atividade pode ser um pouco complicada, eu tiro. Eu sei que tem algumas atividades que a gente vai fazer uma vez, ela não vai sair muito bem, vai fazer uma segunda vez, ela vai sendo melhor, principalmente quando você trabalha com a população com deficiência intelectual, a gente trabalha muito com movimento repetitivo. Para que ele grave aquele movimento, ele vai precisar ter aquele conhecimento corporal. E para você ter um conhecimento, você precisa fazer. É igual quando a gente vai andar de bicicleta, o conhecimento corporal é isso. Para você andar de bicicleta, você tem que saber como que é equilibrar, como que é você mexer nos pedais. E a dança é basicamente isso. Para você fazer um movimento, para você fazer um jogo, você vai precisar entender como o seu corpo funciona. E é isso que a gente faz aqui. A pessoa compreender como que o corpo dela vai funcionar para fazer aquela atividade. Muitas vezes a gente escuta que uma pessoa não é capaz. Hoje mesmo eu escutei aqui, eu não consigo. Não, você não consegue ou a gente consegue adaptar, porque tudo é possível de adaptação. Então, se não está conseguindo fazer exatamente igual a alguém que está do seu lado, é porque você não é igual a essa pessoa que está do seu lado. Então, você faz da sua forma. O importante é que a pessoa saia daqui feliz. Eu não quero algo igualzinho, todo mundo fazendo o mesmo movimento. O que a gente quer é que eles façam um exercício para receber os benefícios físicos e interagir com o pessoal para sair daqui também animado, empolgado e voltar na próxima aula. E o que mais te impressionou do primeiro projeto para o segundo projeto? Ou seja, no seu ponto de vista, a evolução dessas pessoas participando do seu projeto? É sempre muito gostoso você ouvir como eles falam, que eles estão melhorando. Às vezes é um pouquinho assustador, porque a hora que eles entram em contato com você, que você se torna um foco, um amigo, eles vêm te relatar algumas coisas que é um pouquinho difícil de você ouvir. Por exemplo? Dentro do projeto a gente já ouviu sobre assédio. E às vezes a pessoa ela precisa relatar aquilo. Então você tem como professor, você tem que estar ali capaz de ouvir, compreender, auxiliar, mas você, por exemplo, não pode ouvir alguma coisa e sair se debulhando em lágrimas. Você tem que manter a sua postura como educador. Quer dizer, você trabalha o psicológico deles também? Sim, principalmente por a gente trabalhar com a dança. A dança ela envolve emoção. Se eu colocar uma música como uma música mais alegre, se o bailarino estiver dançando triste, você não vai achar que a música é alegre. E é isso que a gente tenta trabalhar também, as emoções, a expressão facial, a expressão corporal, e isso tudo está envolto nas atividades. Hoje a gente fez atividade, eu paro a atividade e vamos todo mundo rir, porque é uma atividade para dar risada. Agora vamos todo mundo fazer cara de bravo, porque é uma atividade que você, por exemplo, vai ter que assustar o seu amigo.
E isso tudo está incluso, é a gente trabalhar o corpo de uma forma inteira. Que é essas imagens que nós estamos vendo aí. Isso. Nessas atividades que as pessoas vão ver em casa hoje, eles conseguem notar que a gente está fazendo atividade não só com o corpo, a gente faz atividade com a cabeça, a gente faz atividade com a mente da pessoa. Não é porque ela tem deficiência intelectual que ela não sabe o que ela está fazendo. Às vezes ela vai precisar só de um pouquinho mais de tempo. E tem muita gente por aí... estímulo, né? E tem muita gente por aí que às vezes fala, mas eu conseguiria fazer isso. Porque a gente que se considera normal, sem deficiência, às vezes a gente tem uma dificuldade de movimentar o corpo. E é por isso a aula inclusiva, é uma iniciação à dança. Aqui a gente não dá aula de forró, de balé, de samba. Aqui é iniciação à dança. É para você ter autocontrole do seu corpo, você saber o que você consegue movimentar, o que às vezes precisa de uma ajudinha, o que às vezes vai precisar do auxílio da barra. Por isso que a gente usa a sala como um todo. A gente usa o piso da sala, a gente usa as barras, os instrumentos que a Unesp oferece para a gente como parte da aula, as bolinhas, todo o material da Unesp a gente inclui na aula, e inclusive os espaços. A gente já fez na primeira versão do projeto e vai fazer de novo aula com o professor Milton de natação, então aula na piscina. A gente também tem a proposta de continuar com o trabalho de moldagem em argila, isso não é nem na FC, isso é com o pessoal da FAAC. O professor Laranjeira apoiou a gente. Multidisciplinar, né? Isso. Vamos ouvir e ver o depoimento dos participantes. Quem que a gente vai assistir? A gente convidou a Rita e o Antônio Carlos, que a gente chama de Carneirinha. Roda o VT deles. Eu não dançava de primeira, a minha perna não sabia como é. Não sabia, minha perna era muito clavada, não mexia corpo. Aí eu comecei a fazer. Aí fui fazendo, fui treinando o corpo, fui treinando a perna. Aí fui vendo. Aí fui treinando para mexer o corpo, a perna, fui treinando. Por isso que eu estou aprendendo a dançar, eu danço diferente. Estou achando legal, viu? Estou gostando de ver. Estou gostando. É um projeto que eu comecei esse ano. Eu faço dança com a Susan e faço também natação. E o benefício que ele tem me dado é mais coordenação motora, é flexibilidade e assim, de eu sentar, levantar. Os professores são ótimos. A Susan é uma graça, é uma doçura. É uma experiência muito boa e eu adoro, tá? Parabéns pelo depoimento. A gente vê que eles vêm com muita emoção e com muita satisfação, né, Suzy? Sim. E você está aberta a outros participantes também? Sim, claro. A gente está sempre procurando pessoas interessadas em estar aqui com a gente. Por exemplo? Pode ser um profissional que queira compreender melhor o que a gente está fazendo aqui, um pai que quer entender o que a gente faz para passar para o filho dele. Às vezes ele não tem interesse que a pessoa venha para cá, mas ele quer aprender para aplicar em casa. Ou alguém que queira participar mesmo, como voluntário, que queira colaborar com a gente nas aulas. Até porque quem está nos vendo, o projeto não recebe verbas, né? Não, infelizmente, não. Né? Na atual crise a gente não conseguiu patrocínio, então por isso que o pessoal do Lar Escola Santa Luzia, os deficientes visuais não estão vindo, a gente ainda está atrás de patrocínio para conseguir fazer com que eles venham também. Até pelo transporte, locomoção, né? Sim, porque aqui é um departamento de educação física onde a gente tem uma estrutura muito boa, só que a gente não tem acesso até aqui. Os participantes querem vir, a gente sabe que tem um pessoal interessado, mas infelizmente a gente não tem a verba para trazer. Essas pessoas que estão vindo aqui, elas estão vindo por conta própria? Uma das participantes, ela pega o transporte para cadeirante da prefeitura, que é o transporte coletivo. Adaptado, né? Isso. E o restante do pessoal que veio hoje foram os alunos da APAE, que vêm com o transporte da APAE mesmo. E outras entidades também que queiram te contactar para participar, você está em aberto para isso? Sim, a gente sempre quer parceria, porque como é um método de aprendizagem, a gente quer opiniões, a gente quer crítica, a gente quer participante, seja aqui
para participar como aluno ou para se doar, que nem a gente está aqui. Então, quem tiver interesse em colaborar, em atuar junto, em compreender, a gente está de portas abertas. Como é que faz para te contactar? Pode ser tanto pelo e-mail, suzel.terapia@gmail.com, ou pelo telefone, que também é o WhatsApp, que é DDD 14, é 991344125. Aí, está aparecendo aí na sua tela o telefone da Suzel, e se você tiver interessado em colaborar, em participar, é só passar um WhatsApp ou te contactar. Isso. O que eu não perguntei que você gostaria de deixar nesse final aqui da nossa conversa? Eu gostaria muito de falar sobre os participantes, porque isso, para a gente como monitor, já é uma experiência muito boa. Segunda-feira de manhã, são poucos que vêm aqui ajudar, e eu sei que se estão aqui é porque estão aqui de coração. E os participantes, eles estão aqui não só por necessidade, eles querem estar aqui. E sempre no final da aula a gente pergunta, quem vai vir semana que vem? Eu vou, eu vou. Então eu sei que isso traz benefícios para eles, e eu gostaria de convidar quem está em casa para distribuir essa informação. Às vezes conhece uma mãe de alguém, um amigo assim, é legal compartilhar essa informação, porque é só assim que a gente faz as coisas serem propagadas. A ideia não é esse projeto terminar comigo, se eu parar, parou. A ideia são outras pessoas assumirem, a ter outros grupos fazendo essa atividade em outros lugares. A gente está com proposta de passar essa metodologia para uma universidade na Malásia, outra proposta para passar para uma universidade fora do Brasil. E aqui no Brasil? Cadê a galera daqui do Brasil interessada em fazer alguma coisa? Porque divulgar para fora é fácil, é legal, é divertido, você ganha viagens, mas e aqui no município? A gente sabe que tem um monte de educação física, um monte de fisioterapia, um monte de professor de dança, um monte de grupo de dança. Então, o legal seria que isso se tornasse meio que um vírus para poder propagar por aí. Parabéns. Obrigada. Sucesso na sua empreitada. Obrigada. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, suzel.terapia@gmail.com. O celular dela também está aparecendo aí. O número do celular dela também está aparecendo aí na sua tela, é o WhatsApp, você pode fazer o contato com a Suzel com o maior prazer e participar deste projeto Dança Inclusiva. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, uma nova pesquisa. Esperamos por você. Até lá.